Bom, pessoal, voltando aí para mais uma aula, tá? Agora nós vamos entrar no estudo de soluções, tá? Só que agora a gente vai preocupar mais com os aspectos quantitativos das soluções. Antes a gente só classificava, entendia o que tinha numa solução, e agora vamos entrar nos aspectos quantitativos. Mas antes disso, pessoal, vamos fazer uma revisão rápida aí do que a gente tinha visto. Olha só, solução é uma mistura homogênea, tá? Então, por exemplo, quando você pega aí uma água e um sal, né, dissolve todo o sal na água, e aí você vê só aquele do líquido transparente, aquilo lá é uma solução, é uma mistura homogênea. Soluções são misturas homogêneas, ok? A solução, como ela é uma mistura de duas substâncias, por exemplo, o sal e a água, as duas substâncias têm denominações, tá? Uma vai ser o soluto e a outra vai ser o solvente. E aí, qual que é o critério para a gente definir o que é o soluto e o que é o solvente? Gente, soluto é aquele que está em menor quantidade. Desculpa a letra aí, menor quantidade. E solvente é aquele que vai estar em maior quantidade. Abreviei, maior quantidade. Beleza? Bom, então, quando eu faço um suquinho, né, que eu pego um pozinho e misturo com água, o pozinho, ele vai ser o meu soluto, porque geralmente eu coloco menos quantidade, e a água vai ser o solvente. Na maioria dos casos, a gente vai ter o soluto como sendo o sal, tá, o pozinho, e o solvente como sendo o líquido. Isso se for uma solução sólido-líquido. Tem solução líquido-líquido, tem solução gás-gás, mas nós vamos estudar mais sólido-líquido. E a solução? O que é a solução? É a mistura dos dois. Então, vamos pensar o seguinte, no caso do suquinho, do suco, o pó é o soluto, a água é o solvente, e os dois misturados é a solução. Agora, uma coisa que eu quero que vocês guardem, que a gente vai usar muito da agora para frente, é o seguinte, soluto, tudo que for soluto, a gente vai colocar índice 1, tá? Tudo que for solvente, a gente vai colocar índice 2, beleza? E tudo que for solução não vai ter índice, sem índice. Então, por exemplo, quando você vê um V2, V se refere é uma abreviação para volume. Só que V2 é volume de quem? Do solvente. Então, V2 é o volume do solvente. Quando eu vejo M1, a gente vai usar da agora para frente como uma abreviação de massa. Então, é a massa, só que M1, 1 não é soluto, então massa do soluto. E o M2, hein, pessoal? M2 também é massa, porque M é abreviação para massa aí. Só que a massa agora do 2 se refere ao solvente. Então, se atender com isso, nós vamos usar muito essas letrinhas. Agora, observa que esse aqui não tem índice, não tem nenhum, nem dois, não tem nada. Quando não tem índice, é o volume da solução. Volume da solução. E M, gente, como não tem índice, M é massa. Mas, como não tem índice, é a massa da solução. Guarda isso aí, que a gente vai usar muito esse negócio aí. 1, 2, ou sem índice. Aí um tá falando de solvente, um tá falando de soluto, outro tá falando de solução. Era interessante você enxergasse isso na prática. Toda vez que eu colocasse em V2, é o volume de água que eu acrescentei aqui. M1, massa de soluto, é a massa do pozinho que eu fiz o suco, tá? Ou M2, é a massa de água. Isso é interessante a gente sempre bater o olho numa solução e saber quem que é quem, e de acordo com esse número falar assim, olha, esse V, é o volume do suco já formado, da mistura pronta, beleza? Agora, só a título de curiosidade, como é feita uma solução em laboratório? Gente, solução em laboratório, a gente vai pegar uma massa, jogada dentro de um recipiente, desse recipiente aqui, que a gente chama de becker, pesar ela, né, primeiro, colocar dentro do becker, dissolver com um pouco de água e depois vir aqui e jogar dentro de um balão volumétrico. Balão volumétrico, ok? A gente vai inverter esse líquido que tá aqui dentro, tá? E jogar aqui dentro e depois completar com água até subir nessa altura aqui. Observa que tem uma marcação bem aqui, ó, tá?
Essa marcação se chama menisco, e aí eu vou encher esse balão todinho até chegar no menisco, tá? Professora, mas por que a gente vai usar um balão volumétrico? Gente, o balão volumétrico, ele mede o volume exato. Então, se a gente quer fazer uma solução com medidas precisas, tá? Se a gente quer fazer uma solução com medidas precisas, a gente vai precisar de um balão volumétrico. Eu quero medir o valor exato, tá? Então, a gente usa esse balão por causa que ele tem uma precisão na hora de medir o volume. Mas vamos lá. Olha só. Então, vamos agora definir aí, pessoal, valores, né? Vocês vão ver que a gente vai expressar aí a relação entre soluto e solvente através de expressões de concentração, numericamente. O que essas expressões de concentração? São relações entre a quantidade do soluto, tá? Relação entre a quantidade de soluto existente e uma quantidade padrão da solução. E aí, no nosso dia a dia, a gente tem várias relações numéricas, várias aplicações disso aí. Desde quando você vê lá um soro, no soro tá lá escrito assim, olha, 0,9%. A gente vai entender o que é isso, 0,9%. Ou se você pega aí uma garrafinha de água e vai olhar um rótulo, tá? Lá tem várias expressões de concentração. Olha essa aqui, 245,24 miligramas por litro. A gente vai saber interpretar isso aí. Ou se você pega aí sei lá, um gel nasal aí, e aí você lê lá assim, olha, 6 miligramas barra grama, tá? A gente quer saber quanto de soluto, em quanto de solução que a gente tem, ou simplesmente olhar para um recipiente desse e saber quanto de cloreto de sódio que a gente usou fazendo um vidrinho desse aí. Ou simplesmente num suco, né? Quando eu quero fazer um suco, no suco tá falando assim, olha, no suco, presta atenção, 15 litros, 15, vou pegar outra corzinha aqui, 15 litros, 15 gramas faz 2 litros, não sei se vocês estão enxergando aí. Bom, então significa que eu tenho que pegar todo o pozinho aqui e dissolver, né? Para dar um volume de solução de 2 litros. Ok, mas eu não vou beber 2 litros, eu vou beber 200 ml, 300 ml. Então, para 300 ml, quanto de pozinho que eu vou usar? Existe uma concentração ideal desse suco aí. Eu não posso colocar qualquer quantidade de água para qualquer quantidade de pó, tá? Existe uma concentração ideal que o suco fica com gosto ideal, ou senão ele vai ficar muito forte ou muito fraco. Ou um xarope também, né? A gente tem aí ó, uma leitura aí, 2 miligramas por ml. E aí, dependendo do que a gente tem, se é porcentagem, se é ppm, se é miligramas por litro ou miligramas por grama, essa quantidade aqui, ó, dependendo se ela é em massa, se ela é em mol, desculpa a letra aí, pessoas, perdão. Se ela é em massa, se ela é em mol, se ela é em volume, tá? Eu estou me referindo ao soluto em quê? Massa, mol, volume, 3 pontos. E a solução também eu vou fazer essa relação. A solução eu vou referir ela em massa, quanto de volume, para que tem quanto em massa ou em quanto em volume, ou mol, ou 3 pontinhos. Então, depende do que eu vou estar usando aí, tá? Se eu estou me referindo ao soluto Q e a solução em Q. Dependendo do que eu estou referindo, eu tenho uma concentração diferente. Então, a gente tem aí as que a gente vai estudar, concentração comum, concentração molar, título, porcentagem, ppm, ppb e fração molar. Tá? Então, são essas expressões de concentração que a gente vai estudar de agora para frente. Vamos começar agora com concentração comum, beleza? Então, vamos lá. Concentração comum, gente. Concentração comum. O que é isso? Ela expressa, presta atenção, a massa do soluto presente em uma unidade de volume da solução. Vou destacar isso aqui melhor um pouco. Uma unidade de volume de volume da solução. Gente, ela expressa a massa do soluto. Massa do soluto eu vou chamar de M1. E o volume da solução. E aí tem uma formulazinha para concentração comum. Eu particularmente não gosto de fórmula, mas é fácil. Se você tiver a massa aí, ó, só substituir os valores aí, dividir o valor da massa pelo valor do volume e aí eu tenho a concentração. Agora, uma observação em cima dessa formulazinha aí. Se a massa for dada em gramas e o volume for dado em, apaga não,
em litros, qual que é a unidade que eu tenho para concentração? Gramas por litro. Observa que a unidade da concentração, ela depende do que eu estou usando aqui, tanto para massa quanto volume. Então, aqui, ó, se eu usei grama e litro, massa em grama, volume em litro, a unidade vai ser gramas por litro. Pode ter outro valor? Pode. A gente pode observar aí miligramas, por litro. Posso observar miligramas por ml, quilogramas por litro ou outras unidades aí. A mais comum que a gente vai ver é gramas por litro. Uma observação sobre essa unidade gramas por litro. Ela pode ser expressa assim, grama barra litro, ou pode ser expressa assim, ó, grama, litro, menos 1. É a mesma coisa, tá? Igualzinho que nem. Beleza? Agora vamos ver algum exemplo aí. Um exemplo, eu já aproveitei o nosso suco que estava lá no começo. Vamos fazer um suquinho agora, um suco muito gostoso. Olha só, na embalagem do suco está falando que 15 gramas faz 2 litros. Então, a quantidade de pozinho faz essa quantidade de solução. Então, olha só. Faz de conta que eu vou fazer segundo o que a embalagem está receitando aí. Então, eu pego 15 gramas para 2 litros. Agora, em outro recipiente, eu falo assim, não, eu quero fazer o dobro de suco, eu quero colocar mais solução. E aí, eu coloco mais pó e completo um volume de 4 litros. Em outro recipiente, em outra situação, eu pego lá 9 gramas e eu vou lá e completo água até dar 1 litro. Em outro recipiente, eu coloco 14 gramas e completo aí 3 litros. No outro, 5 gramas e 5 litros, tá? A minha pergunta que eu faço a vocês é, qual desses recipientes, pensa aí um pouquinho, qual desses recipientes está mais forte o suco ou está mais concentrado o suco? Aquele suco que você toma e fala assim, nossa, esse aqui está forte. Ou também, qual desses recipientes, né, pensando no inverso, eu tenho uma solução menos concentrada, ou o suco está mais fraco? Vocês entenderam que eu posso sentir o gosto do suco e falar assim, nossa, esse aqui está forte. Eu posso sentir o gosto de um outro suco e falar assim, nossa, esse aqui está fraco. Mas isso eu posso expressar esse forte ou fraco através de um número. Que número é esse? É essa expressão de concentração aqui, ó, concentração comum. Esse valor vai falar para mim o quanto que um suco está forte, concentrado, ou quanto que ele está fraco, beleza? E aí, como é que eu expresso isso? Olha, dá para fazer no olho, né? Olha só, o que é concentração comum? Vou ler de novo. É a massa do soluto presente em uma unidade de volume da solução. Então, aqui se eu tenho 2 litros, eu vou dividir isso aqui em 2 partes. Se é 2 litros, aí eu vou dividir em 2 partes, cada parte vai ter 1 litro. Todo mundo concorda? Cada parte aí vai ter 1 litro. Pergunta, dentro de 1 litro desse aí, quanto que eu vou ter, dentro de 1 litro, quanto que eu vou ter de soluto? Pronto, já estou obtendo o valor da concentração. 15 está para 2 litros. Para 1 é a metade, ou seja, 7,5 gramas barra litro. Pronto, essa é a concentração. Para esse outro exemplo aqui, olha só, eu tenho um total de quantos litros aqui? 4 litros. Se eu dividir isso aqui em 4 fatias, vocês concordam que cada parte dessa aqui corresponde a 1 litro? 1 litro. Então, olha só, a pergunta que eu faço é, cada fatia dessa aqui corresponde a 1 litro. 30 está presente em 4 litros, beleza? Agora, em 1 litro só, gente, raciocínio lógico. 30 está presente em 4 litros. Agora, em 1 litro, eu vou ter que dividir isso em 4 fatias, 4 pedaços. Ou seja, a concentração desse suco aqui também é 7,5 gramas por litro. Agora, aqui tá fácil. Concentração não é a massa presente em uma unidade de volume? Aqui já tem 1 litro certinho. Então, quanto que eu tenho em 1 litro? Ah, povo. Concentração é igual a
9 gramas barra litro. Só isso. Aqui, preste atenção, look at me, que eu tenho quantos litros? 3. Quanto que eu tenho em um só litro? Tá vendo que dá para resolver esse exercício usando só um pouquinho de lógica? Em um só litro, cada um litro desse aqui vai ser... É só pegar o 14 e dividir em 3 partes, né? Então, a concentração aqui vai ser 14, gente. Dividido por 3... Calculadora, 14 dividido por 3. 4,666, 4,6 gramas por litro. E nesse último aqui, gente, 0,5 gramas de sal soluto está presente em meio litro. Agora, vamos inteirar, faz de conta que eu vou dobrar essa solução. Meio litro, eu vou dobrar essa solução, tá? Porque eu quero saber quanto que está presente em 1 litro. A concentração comum é o quanto que está em 1. Se eu dobrar o volume de solução, eu vou dobrar o volume de soluto. Então, dobrando isso aí, a concentração para a gente, pessoal, em 1 litro, 0,5 está presente em meio litro. Em 1 litro eu tenho 10. Agora, eu respondo aquilo que eu falei para vocês. Qual suco desses aí que está mais forte? O último, né? Nossa, você bebe esse suco aqui, você fala assim, nossa, esse suco está muito forte, muito concentrado. Qual que é o suco que está menos concentrado? O terceiro, o penúltimo, perdão, penúltimo. Olha a concentração dele. Então, essa concentração comum, pessoal, ela vai falar para mim quanto que um suco está forte ou quanto que ele está fraco, ou quanto que uma solução está concentrada ou diluída. Beleza? Outra observação. Observa que o primeiro e o segundo caso aqui deu a mesma concentração, tá? Isso significa o quê, gente? Que se eu beber um golinho desse aqui e um golinho desse aqui, ambos vão ter o mesmo sabor, a mesma concentração, tá? Uma outra observação em cima desse exercício aí. Vocês viram que a ideia é observar o quanto de massa que eu tenho em um único litro, né? Só que a gente fez direto aqui no olhão. Poderia eu usar a formulazinha para fazer essa conta? Poderia fazer regra de 3 também, falar assim, olha, 15 gramas está presente em 2 litros, em 1 litro eu tenho quanto? Poderia também. Vamos fazer essa conta aqui, esse exercício, usando a fórmula. Concentração é igual à massa do soluto pelo volume da solução. Concentração é igual à massa, que é 15, dividido pelo volume, que é 2, ou seja, a concentração vai ser 7,5. Pronto. Usando a fórmula, é só substituir os valorzinhos aí. Entenderam, pessoal? Ou você fala assim, não, Joyce, eu quero fazer, por exemplo, esse último caso aqui, por regra de 3. Eu posso afirmar o seguinte, 5 gramas de soluto está presente em 0,5 litros de solução, tá? O que é a concentração? É o quanto de soluto que eu tenho em 1 litro de solução. E aí você multiplica isso cruzado, plá, plá, resolve, e a concentração vai ser 10 gramas por litro. Então, vocês escolhem, tá? Ou faz fórmula, ou faz regra de 3. Um outro exemplo, gente, para concentração comum. Imagina a seguinte situação. Você pega lá um recipiente, está escrito assim, olha, glicose, está escrito assim, concentração é igual a 5 gramas por litro e o volume é 0,5 litros. Pensa aí um pouquinho, qual que foi a massa de glicose que eu tenho dentro desse recipiente aí? Qual a massa de glicose? Vai, pensa aí, de cabeça, vai. Isso, já pensou? Fala aí, tô escutando. Não, tá errado. Não, Joãozinho, você tá certo. Brincadeira, gente, não tô escutando nada não. Olha só. Bate o olho aqui e interpreta isso aqui para mim, gente. Isso aqui é muito importante você saber interpretar isso aqui para mim. O que é que está escrito ali, professora? Tá escrito, gente, olha só. Não é a massa de soluto, olha só, não é a massa de soluto presente em uma unidade de volume da solução? Não é isso que é concentração comum? Então, aqui, por mais que não esteja escrito, eu quero que você enxergue o 1 ali, ó.
Significa que eu tenho 5 gramas de soluto presente em 1 litro de solução. 5 gramas de soluto presente em 1 litro de solução. Agora, a pergunta dele é, qual é a massa de soluto que eu tenho? Qual que é o volume do recipiente? 0,5 litros de solução. Ele fala que se fosse 1 litro, a gente teria 5 gramas, mas o volume desse recipiente aqui é 0,5. E aí, pessoas? Só fazer continha, né? Massa do soluto, M1 vezes 1, vai sobrar 5 vezes 0,5. Gente, multiplicação de números com casas decimais. Multiplica os números normalmente. 5 vezes 5, 25. Como tem uma casa decimal, lá na resposta você volta uma casa decimal. Ou seja, 2,5 gramas, tá? Gente, estava fácil de observar isso aí. No olhão você batia. E se você quer ter um raciocínio lógico... Gente, 5 gramas está presente em 1 litro. Meio litro, que é a metade do volume, metadezinha aqui, ó. Olha aqui, daqui para cá foi dividido por 2, que é a metade. Então, quanto que eu vou ter de massa? A metade, tá? Então, eu queria que você tivesse resolvido esse exercício aí sem pensar muito. E aí você fala assim, professora, mas e se fosse por fórmula? Gente, por fórmula é mais fácil ainda. Concentração é igual a massa sobre o volume. A concentração, eu sei, é 5. Então, no lugar de C, eu vou colocar 5. A massa, eu sei? Não, é o que eu quero descobrir. Então, eu vou deixar ela quietinha ali. O volume, eu sei? O volume é 0,5. Então, no lugar de V, eu vou colocar 0,5. E aí, a gente multiplica cruzado, né? Entende-se que aqui, quando tem nada, é 1. Então, é M1 vezes 1, M1. E sobra 5 vezes 0,5, que dá 2,5 gramas. Posso fazer por fórmula, ou posso fazer por regra de 3, à esquerda, eu posso fazer usando a fórmula, vocês que decidem, tá? Bom, mais um exemplo disso aí, gente. Calcule a massa de NaCl presente em 500 ml de uma solução, 10 gramas por ml. Eita! Gente, esse 10 gramas por ml tem um erro, apaga isso aí. É 10 gramas por litro, correção, tá? Erro meu. 10 gramas por litro. Deixa eu escrever em cima. 10 gramas barra litro. Corrige isso aí. 10 gramas por ml fica muito assustador. Gente, olha só. Vocês querem fórmula ou regra de 3? Muito bom, regra de 3. Gente, grama por ml está relacionando duas coisas aqui, ó, soluto e solução. Toda vez que eu vejo essa unidade grama por ml, toda vez que eu vejo isso aqui, ó, eu falo assim, opa, isso aqui é a concentração comum, beleza? Se fosse só grama, era volume, se fosse só litro, ou só grama era massa, se fosse só litro, era volume. Ali não, é a concentração comum. E aí eu posso pegar essa informação, concentração comum, e escrever ela assim, ó, 10 gramas de soluto corresponde, quando não tem nada aqui, a gente enxerga 1, corresponde não, está presente em 1 litro de solução. Pronto, eu peguei essa mesma informaçãozinha e transcrevi aqui para baixo, tá? Olha só, 10 gramas está presente em 1 litro. Calcule a massa de NaCl, ou seja, a massa de soluto presente em 500 ml. Posso colocar 500 ml aqui? De jeito nenhum, tá? As unidades têm que se corresponder. Se a unidade de concentração está em gramas por litro, a massa que eu vou obter vai ser em grama e o volume que eu vou usar tem que ser em litros. Então, tenho que transformar esse 500 ml aí. Gente, 500 ml em litro, 500 ml em litro corresponde a quanto? Macetezinho aí, gente. ml para passar para litro, o que eu faço? Divide por 1000. E litro para passar para ml, o que a gente faz? Multiplica por 1000, tá? Então, olha só. 500 dividido por 1000 é a milésima parte do litro. Dividir por 1000, o que é dividir por 1000, gente? Voltar 3 casas para trás. Anda uma,
2, 3. Dá 0,5 litros. Agora sim eu posso colocar esse valor aí. 500 ml é a mesma coisa que 0,5 litros, a metade. Então, multiplicando o cruzado aí, pá, e fazendo a continha, M1 vai ser igual a 5 gramas. Justo esse valor, não é, gente? Olha só. Em 10 gramas de soluto está presente em 1 litro. Agora, observa que eu tenho a metade do volume, 0,5. Quanto que eu deveria ter de massa? Metade, né? Se eu tenho a metade de solução, eu tenho que ter a metade de soluto. 0,5 está para... 5 está presente em 0,5 litros. Beleza? Entenderam concentração comum? Então, vai ser assim, tá? No exercício, quando a gente for usar a fórmula, se o exercício te der a massa e o volume, adivinha o que ele vai perguntar? A concentração, só substituir. Agora, se o exercício te der a concentração e o volume, adivinha o que ele vai perguntar? Qual a massa? Fórmula é sempre assim, pessoal. Se ele te der a concentração e a massa, o que ele vai perguntar? O volume. Ou se ele te der a massa e o volume, ele te dá a concentração. Me perdi aí. Agora, uma outra coisa, isso aqui não é uma expressão de concentração, mas eu acho válido a gente falar um pouquinho sobre densidade, porque tem gente que confunde um pouquinho. Densidade, gente, expressa a massa da solução. Antes era soluto, agora é a massa da solução, presente em uma unidade de solução. Gente, a diferença é aqui, ó, é a massa da solução. Antes era soluto. E aí, densidade era dada pela massa da solução, observa que não tem o índice 1, pelo volume da solução. A mesma brincadeira com as unidades. Se eu usar aqui em grama e aqui ml, a unidade que eu vou usar aqui vai ser grama por ml. Uma observaçãozinha, que às vezes o pessoal confunde bastante, vou colocar aqui no cantinho. Uma observação é que ml e centímetros cúbicos é a mesma coisa. E decímetros cúbicos e litro é a mesma coisa, tá? Então, guarda isso aí, que a gente vai usar essa informaçãozinha depois. Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Essa é a nossa observaçãozinha aí, tá? Então, pode ser gramas por ml ou pode ser gramas por centímetros cúbicos. É a mesma coisa. E aí, a unidade aqui vai ser gramas por ml. Oh, letra feia. Perdoa aí, pessoas. Gente, então, olha só. Qual que é a diferença quando eu tenho uma solução, a mesma solução, e eu falo assim, mesma solução não, solução diferente, perdão. Essa aqui eu falo que ela tem densidade de 2 gramas por ml. E essa aqui, ela tem densidade 2 gramas por, concentração 2 gramas por ml. Qual que é a diferença, gente? A diferença, pessoal, é a seguinte. Aqui eu estou afirmando que cada 1 ml de solução corresponde a 2 gramas. Ou seja, se eu for lá na balança, pegar esse 1 ml, né, de volume e colocar lá na balança para pesar, esse volume equivale a essa massa. Esse todo, essa solução toda aqui, ela tem essa massa de 2 gramas. Cada 1 ml, 2 gramas. Se fosse 2 ml, 4 gramas. Se fosse 3 ml, 6 gramas. Então, ela se relaciona a massa da solução com o volume da solução. Agora, preste atenção quando eu vou falar de concentração comum. O que a concentração comum vai falar para mim? Gente, ela vai falar o seguinte, olha só, 2 gramas está presente 1 ml. Beleza. Isso significa que 1 ml contém lá dentro 2 gramas de soluto. Não é o que tudo pesa. É que significa que se eu pegar 1 ml, lá dentro tem 2 gramas de soluto.
tá? É o tanto de soluto que está presente lá dentro, 2 gramas. Agora, aqui 1 ml significa que a solução toda pesa 2 gramas. Então, aqui a densidade é uma relação entre solução, a massa, o volume da solução e a massa da solução, tá? Aqui não, ela se refere ao volume da solução, mas o quanto de soluto que eu tenho dentro dessa solução, tá? Então, aqui eu referi soluto e solução. Aqui, solução com solução, tá? Então, densidade significa o seguinte, por exemplo, densidade, se você pega aí uma bolinha de chumbo, nossa, uma bolinha de chumbo, tá, gente? É uma bolinha, ai de quem fala que não é. E uma bolinha de isopor. O que significa isso, gente? Uma bolinha de chumbo e uma bolinha de isopor. Olha só, se eu for analisar o chumbo, significa que eu tenho mais massa concentrada, mais massa do todo, né? Concentrada por unidade de volume. Se eu vou analisar o isopor, significa que a massa aqui é pequena para uma unidade de volume, tá? Então, uma solução com valor alto significa que tem muito mais massa, a massa está concentrada por um pequeno volume. Espero que vocês tenham entendido aí a diferença disso aí. Só para a gente encerrar, pessoal, um exercíciozinho para a gente calcular aí. Então, vamos lá. Gente, uma solução foi preparada adicionando 10 gramas de soluto a 100 gramas de água, ok? O volume após a diluição completa, quando misturou os dois, o volume foi de 100 ml. Calcule a densidade em gramas por ml, ele quer a densidade e a concentração em gramas por litro da solução. Vamos lá, então. Densidade, gente, é a massa da solução pelo volume da solução, tá? A gente vai usar essa formulazinha aí. Uma observação que eu tenho que tomar cuidado, que aqui é a massa da solução. O que é a massa da solução? Eu pegar a massa do soluto mais a massa do solvente. Massa de solução é eu somar os dois, tá? Agora, a concentração, gente, é eu pegar só a massa do soluto pelo volume da solução. Então, a diferença tá aí. Então, olha só, densidade é a massa da solução. Massa, quanto que é a massa da solução? Tem que somar esses dois aqui, né? 10 mais 100, somando os dois, 110 gramas, tá? Pelo volume da solução. Qual que é o volume da solução? 100 ml. Então, a densidade aí vai ser o que é dividir por 100, andar 2 casas para trás, ou seja, 1,1 ou 1,10 gramas por ml. Beleza? Essa é a densidade. Agora, vamos calcular a concentração. Gente, concentração, ele quer, preste atenção que ele quer a concentração em gramas por litro, ou seja, a massa aqui tem que estar em grama e o volume tem que estar em litro. E aí, vamos lá. Concentração é igual a massa do soluto. Gente, massa do soluto é isso aqui, ó. 10 gramas. 10 gramas. Tá? Não é para somar mais. Pelo volume da solução em litro. Ah, professor, mas aqui está em ml. Pois é, esse mil, que é dividir por 1000, é milésima parte, ou seja, dividir por 1000, 0,1 litros. Agora sim, substituindo aí, 10 dividido por 0,1, a concentração vai ser 100 gramas por litro. Pronto. Entendeu a diferença entre calcular densidade e concentração, né? Um outro exercício, o último, prometo. O último, olha só. Esse aqui vai ser muito comum. Olha só. Eu tenho 3 ml de acetona, tá? Sabendo que a densidade absoluta da acetona é 0,8 gramas por ml, qual a massa? Gente, densidade, ela pega esse volume e fala o seguinte, esse volume corresponde a quanto em massa, tá? É só aplicar na fórmula, professora, fórmula regra de 3, ou simplesmente usar um raciocínio prático aí. Olha só, e vou pegar aqui, ó, a densidade é igual a 0,8 gramas
por ml, ou seja, para cada 1 ml. Gente, aí ficou feio demais. Gente, para cada 1 ml, toda vez que vier assim, ó, 0,8 barra ml, esse barra significa para 1 ml. Então, eu peguei essa informação e abri. Tá vendo ela aí? 0,8 está para 1. Agora, a pergunta dele é, 0,8 está em 1 ml. Olha a pergunta, qual a massa que eu tenho em 3 ml de acetona? Qual a massa que eu tenho aí para 3 ml de acetona? E aí é só multiplicar cruzado. M vezes 1, M. 0,8 vezes 3. Ai, que medo dessa casa decimal. Gente, não tenha medo. Quanto que é 8 vezes 3? 8 vezes 3, 24. Tem uma casa decimal aqui, então você coloca ela lá na resposta. Então, a massa vai ser 2,4 gramas. Isso usando regra de 3. Pessoal, eu gosto da fórmula. Então, vai, densidade é igual a massa sobre volume. O que ele me deu de informação? ml é a unidade de volume. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. A densidade ele me deu também, né? Densidade é 0,8. A massa é o que ele quer saber e o volume é 3. Multiplica cruzado, M vai ser igual a 2,4 gramas. Então, você pode ir por regra de 3, simplesmente abrindo a densidade, ou pode vir por fórmula, substituindo os valores aí. Ok? Espero que tenha entendido. Fiquem com Deus. Até mais. Próximo a gente vê concentração molar. Beijo no coração.